Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Hoje nós temos aqui uma pessoa maravilhosa que vem trazer as histórias da VEX, a maior empresa de mídia rodoviária do Brasil. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gui Meyer. Salva de palmas. Puxa vida, obrigado, AJ. Muito prazer estar aqui. Que pompa essa abertura. Gostei. Dá um up, né? Aumenta a responsa também. Vamos lá. Vou corresponder a essa abertura. Vamos embora. Não, com certeza. Ô Gui, primeiro de tudo, muito obrigado por ter vindo aí. A gente vai conversar aqui freestyle. Mas antes de conversar com você, eu vou conversar com você. Nós estamos a 170 inscritos de atingir a marca de 1.000 inscritos. Orgânico. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, ok? CTAzinho feito. Vamos lá. Bora. E aí, brigadão, você tá aí? Obrigado, sempre prazer estar aqui. Eu vou te fazer uma pergunta logo de cara. Tu é corintiano? Não, não sou. Não sou, até porque eu nem sou paulista. Essa tu não esperava, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Sou galo doido. Moro em São Paulo há 17 anos. A minha esposa foi comigo pra lá. Nós somos recém-casados. Nossos filhos são paulistanos. E eu tenho uma filha atleticana, um filho palmeirense e minha esposa é cruzeirense. Vê se pode, é isso. Que legal. Olha só, pô, a tua empresa é uma empresa que tá... Eu conheci a tua empresa sem conhecer vocês. Eu conheci a tua empresa de conhecer o trabalho de vocês. Um trabalho maravilhoso. Vocês estão nesse lance das concessões com investimento pesado. Eu vi ontem, que vocês pegaram mais uma concessão de 72 painéis. Conta essa história da VEX, cara. Esse negócio de pegar mais uma concessão... Sorry. Ok, vamos lá. VEX. O que quer dizer VEX? VEX, o V é de Vilma, que é a mãe do nosso fundador, e o X de Alex, que é o nosso fundador. Vilma com Alex, VEX. Simples assim. Então já está desfeito aí o segredo. Muita gente fica pensando... Perguntando, mas Vilma e Alex, é isso. Pô, que legal. Conta pra mim, a VEX, ela nasce quando? Porque hoje vocês estão, sei lá, com 1.000 quadros no país? 1.250. Olha só. 1.250 faces de grande formato em rodovias, sendo em 18 estados. Então a gente está com... A gente se considera a empresa que faz cobertura nacional com painel rodoviário. E estamos com investimento próprio. Você falou de altos investimentos, mas nada mais é do que só trabalho... Do bolso, né? Não tem banco, não tem fundo. Não, e começou num porão de 3x3 com o Alex, sozinho, sem recurso nenhum. Ele era motoboy. Inclusive você falou, né, que muitos office boys vieram aqui, ex-office boys. O Alex era um motoboy e ele foi fazer uma entrega para Evidência. Lembra da Evidência? Lembro. E aí ele estava fazendo entrega para Evidência, uma vez chamaram ele, vem cá, você não quer fazer umas fotos pra gente? Check-in fotográfico. Check-in fotográfico já não dava para ele entender o que era, né? Mas fotografia ele entendia. Aí ele saiu com aquela máquina, com os rolos, né? Kodak na época, foi fazer foto. E aí o pessoal foi gostando do trabalho dele e ele estava ganhando, fazendo um dia de foto, muito mais do que fazendo entrega. E sem passar pela humilhação de ficar esperando no interfone, o pessoal xingando, maltratando. Ele gostou daquele negócio de tirar foto. O pessoal foi elogiando as fotos e de repente perguntaram, você não quer captar ponto? E ele, muito tímido, falou, não, de jeito nenhum, não sei fazer isso. Mas foi lá, começou a captar ponto. E depois convidaram ele a ser vendedor. Então, hoje, eu vejo que isso, no fundo, é um processo de trainee, né? Você está passando por todas as áreas da empresa, é o que as grandes corporações fazem. Mas ele ali, muito simples, estava fazendo aquilo por volta do ano 2000. Então, passou por foto, por captação, por vendas. E em determinado momento, ele, no porão da casa dele, começou a empresa sem recurso algum,
dando um jeito dele, ferro velho, para fazer o primeiro painel ficar de pé. Isso foi em 2001. Aí foi crescendo, mas principalmente com empenas em São Paulo. A Vex chegou a ter quase 200 empenas em São Paulo. Na cidade de São Paulo. Tanto que o primeiro logotipo da empresa era um carinha de rapel. Era um carinha de rapel, porque lá 2002, 3, 4, 5, o foco era em penas. E aí chegou a famigerada Lei Kassab, né? Que realmente nos pegou a todos de surpresa e eu também estou na Midstream há muito tempo, daqui a pouquinho eu conto a minha história, mas o fato é que a minha esposa apareceu na capa da Folha de São Paulo com o nariz de palhaço assoprando, pitando na frente da prefeitura, porque a gente estava lá fazendo uma movimentação para ver se dava. Enfim, o fato é que a gente sofreu bastante. Muitas cidades do mundo conseguem organizar o meio com grande formato de uma forma bonita, sem precisar partir como partiu, né? Qual é a diferença? A diferença tá assim, a gente viu, teve um episódio aí até que eu comentei que, caso lá, a Regina Monteiro, foi quem elaborou o texto do negócio, a gente viu muita gente sucumbir. Verdade. Buracar num poço de tristeza, o ânimo não voltar, e o Gui, o Alex, vou continuar, vou buscar outros caminhos e tal. O Alex, né, eu também passei por um momento, tive que reinventar minha história a partir dali, mas voltando à história da Vex, o Alex, ele, de 2007 a 2013, ele regrediu bastante, né? O que ele já tinha crescido, ele teve que dar passos para trás e ele começou a prestar serviço para outras empresas. Começou a ir captar ponto, começou a ir prestar serviço, até que em 2013 ele começou a vislumbrar que poderia empreender novamente e começou com a ideia do painel rodoviário. Aí foi que a Vex começou a ir para a estrada, certo? Começou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, de forma agressiva, reinvestindo. O Alex, na pessoa física, é o mesmo cara desde 2000. Entendeu? Na pessoa física, ele é o mesmo cara. O PJ é que foi crescendo. Então, tudo que ganha, reinveste. A gente costuma falar que ele come mais ferro do que comida. Compra ferro. E nisso a gente chegou aí ao tamanho que está hoje. É claro que a pandemia deu uma sacudida muito boa, né? Na pandemia, a empresa ficou pensando para onde vamos, mas em determinado momento, ele decidiu que ia para as concessões. Aí eu chego naquilo que você estava falando lá no começo, as concessões. As concessões que saem aí nas notas, que falam, Vex ganha mais uma concessão, parece que a gente foi lá semana passada, né? As concessões que nós estamos ganhando hoje foram plantadas 3 anos atrás. Como é que funciona esse processo da concessão? É tudo muito moroso, né? Muito moroso. É licitado? Como é que é? Algumas são licitadas, outras não, mas assim, o fato é que é muito moroso. Tem que ir para a NTT em Brasília, porque as rodovias, vou falar das BRs, por exemplo, as rodovias são concedidas à iniciativa privada em trechos. Então, por exemplo, para quem não sabe, a BR-101, ela vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A BR-116 vai do Ceará até o Rio Grande do Sul. Tanto uma quanto a outra tem mais de 4.000 quilômetros. Elas correm paralelas. A 101 pelo litoral e a 116 um pouco mais para o interior. E cada trechinho delas vai sendo concedido. Por exemplo, a 116, entre o Rio e São Paulo, é a concessão CCR Rio SP, que antigamente era a CCR Nova Dutra. Agora eles têm também um pedacinho da Rio Santos, de Ubatuba até quase aqui no Rio de Janeiro. Então, a CCR tem vários trechos de rodovia no Brasil, a Artéries tem vários trechos de rodovia, a Eco-Rodovias tem vários trechos de rodovia. E aí nós vamos até essa concessionária, apresentamos um projeto. Só de investimento, com engenharia, com projeto, já vai uma bala, é muito investimento, de coisas que a gente nem sabe se vai dar certo. E aí a concessionária e nós submetemos aquilo à Brasília, à NTT. E esse processo vai, volta. Só para conseguir submeter já é muito difícil, porque tem uma série de códigos, de normas, de certidões que tem que ser cumpridas. Se faltar uma vírgula, já não vai. São processos de mais de 1.000 páginas. Para um painel, às vezes. Entendeu? É duro. É osso. Mas aí depois de 2, 3 anos, às vezes, não sempre, às vezes volta que foi deferido. Cara, mas isso é um costume das pessoas. As pessoas vão olhar assim, igual eu fiz a pergunta para você, né?
Vai olhar, não, a casa da Vex, o casão da Vex, que casão enorme, mas não olha a fundação, né, cara? O que tá ali para baixo da terra que foi de construção de infra para que chegasse num patamar desse, né? Exatamente. Pô, eu tô falando de 72 painéis. Eu fabrico painéis, né? Eu sei o quanto custa o investimento, e não é só o investimento da infraestrutura para implantar o equipamento, mas é todo o investimento para você trazer para o comercial, botar o comercial pilhado para fazer negócio, trazer recurso, tem que dar a participação. Então você lida com um resultado que tem uma métrica diferente em relação à concessão. Isso é muito... É disso que eu queria falar contigo. Sim, o investimento é alto. E muitas vezes a gente sabe que vai ser apertado. Mas nós temos compromissos, nós temos que honrar. Eu estava te falando que nós temos 1.250 faces já instaladas, mas nós temos esse ano que instalar mais 500 já de contrato. Que nós já assinamos. Bacana. E as concessionárias estão lá. Por favor, vem cá, QD, instala logo. E outra, se eu instalar ou não instalar, eu estou pagando o fixo mínimo do mesmo jeito. Então, é loucura não instalar. A gente tem que acelerar esse investimento. E qual que é a diferença do painel em terreno particular para o painel na faixa de domínio? A gente tem muitos painéis em terreno particular, sim, na Vex. A Vex cresceu durante muitos anos colocando o painel ali depois da cerca. Aqueles painéis que, inclusive, são maiores. Mas o painel na faixa de domínio é o que traz a concessão. 30 metros para a esquerda, 30 para a direita, do eixo da rodovia. Nós temos painéis, então, que não tem nenhuma obstrução visual. Não tem como crescer árvore na frente, não tem poste na frente. O painel está logo ali depois da defensa metálica, do lado do acostamento. E muitas vezes até acima do fluxo de veículos. Tem painéis em passarelas de pedestre, certo? Então esses painéis têm realmente um valor muito grande, porque a audiência é absurda. Ele é tão visto quanto as placas de sinalização de trânsito. É obrigatório, praticamente, que o ocupante do veículo veja aquela mensagem. Então, é como se fosse um mobiliário urbano da rodovia, certo? Nós estamos trazendo um conceito novo para o Brasil. Não somente essa cobertura nacional em mídia e painéis rodoviários, que a Vex é pioneira. Então, nós somos pioneiros em grande formato em rodovias em nível nacional. E também essa questão de fazer isso através de concessões. É um produto bem diferenciado. E você depende disso de autorização de concessão municipal, de autorização? Ou o município onde você está não se mete com isso? Em alguns lugares, o prefeito faz confusão, vem falar com a gente, mas a gente fala que aquela área ali é uma concessão federal. Certo? É como se fosse dentro do campus do UFRJ, do campus da USP, do campus do UFMG. Ali a prefeitura não tem jurisdição sobre aquela área, certo? Então, a mesma coisa a faixa de domínio da rodovia. Ali é um terreno federal. O governo federal passou para a concessionária e a concessionária passou para nós, que somos a permissionária, no caso. Né? Porque a concessionária tem uma grande fonte de receita, que é o pedágio. Né? Uma contrapartida por ela fazer as melhorias na rodovia. Mas ela tem também as receitas acessórias, é aí que a gente entra. Né? Passar fibra ótica, passar várias coisas, inclusive a publicidade. Então, a concessão vai por aí. E como é que você está em termos de cobertura no Brasil? São 5.500 cidades. Como é que está isso aí? Olha, nós estamos em 230 municípios, é quase 5% dos municípios do Brasil. Os principais. Você escolhe por tamanho de município? A gente tem a filosofia de conectar as cidades. Vamos lá. Nós estamos nas 5 regiões. Nós estamos na Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. São 18 estados, principalmente cobertura Sul, Sudeste, agora começando mais forte no Centro-Oeste. Mas nós também temos Norte e Nordeste, certo? Mas forte mesmo, Sul, Sudeste, agora entrando no Centro-Oeste. Nós pegamos grandes eixos ligando as principais cidades e também entradas e saídas dos grandes municípios. Qual que é o conceito? A rodovia hoje, é interessante entender isso. A rodovia hoje é uma grande avenida para grande parte das populações das pequenas e médias cidades. O Brasil é um case interessante. Enquanto na Argentina, metade da população vive na grande Buenos Aires, no Brasil, se a gente pegar a grande São Paulo, tem só 10% da população do Brasil. Então, tem 210 milhões de habitantes, 20 milhões só estão na grande São Paulo. Tem muita gente no interior, tem muita gente nas pequenas e médias cidades. E esse pessoal usa a estrada para ir de um município para o outro, para trabalhar, para namorar, para estudar, para o lazer.
Eu conheço gente em Sorocaba que trabalha em São Paulo. Eu conheço gente em Atibaia que trabalha em Pouso Alegre, no sul de Minas. Esse pessoal pega todos os dias uma rodovia para ir e voltar, ir e voltar. Então as rodovias viraram avenidas. Além disso, depois da pandemia, muita gente foi morar no interior, muita gente foi morar na praia. Tem o home office, tem o trabalho híbrido. Então, mais ainda, as rodovias viraram avenidas. Para comunicar com o Brasil de verdade, então o Brasil todo, não dá para deixar o interior de fora. Não dá para deixar toda essa massa de população do interior de fora de um plano de mídia. E aí que a gente entra. Tem um amigo nosso, Léo Lazarotto, lá da Taylor, lá do Paraná, que ele fala muito do Brasil com Z e o Brasil com S. O Brasil com Z é o Brasil da Faria Lima, da Vieira Soto, ok, tem que falar com esse pessoal. Mas e o Brasil com S? O Brasil com S está contemplado no plano? Né? Para falar no Brasil profundo, no Brasil com S, você precisa de um plano inteligente para chegar nesse pessoal. E às vezes um OH inteligente é fazer a estrada, porque na estrada você afunila o trânsito daquelas pequenas e médias cidades e fala com todo mundo. Você fala com uma grande massa de milhões de habitantes pegando um eixo importante, certo? Então é essa a nossa filosofia e por aí que nós estamos indo. E como é que você faz, que é uma curiosidade minha particular, como é que você faz para cuidar desses equipamentos todos? 1.200 equipamentos instalados, como é que é esse processo aí de cuidar disso aí? Olha, não é simples. Não, imagina, tem 200 faces aqui, já é uma luta. O Alex sozinho já rodou mais de 1 milhão de quilômetros. Mais de 1 milhão. A gente não fez a conta das nossas equipes junto, mas acontece que todo mundo roda muito. O nosso caminhão Moon, que às vezes sai de São Paulo, vai para Porto Alegre. Já teve equipe nossa saindo de São Paulo e indo para Fortaleza. Nós tivemos uma campanha do governo federal de quase 80 faces de Porto Alegre a Fortaleza e tinha que instalar tudo no mesmo dia. Não é simples, é uma logística realmente pesada. E agora que nós estamos começando um processo de criar outras equipes operacionais em outros estados. Locais, porque equipes comerciais em outros estados nós já temos. Em grandes capitais, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros lugares, interior de São Paulo também, em outros lugares nós já temos equipe comercial. Mas a nossa equipe operacional, ela está agora aumentando para outros lugares. E é um processo de estar sempre treinando, né? Treinando, trazendo gente boa, treinando. E esse pessoal realmente conhece muito. A gente tem que respeitar a equipe operacional, porque eles são um dos motores de crescimento da empresa. E são fundamentais, né? Fundamentais. O serviço refeito, né? O retrabalho é um horror, né? Então, imagina, eu tenho um retrabalho aqui numa distância de 30 quilômetros, eu já arranco os cabelos que eu não tenho. Pô, imagina um negócio, sei lá, 800 quilômetros de distância, o cara tem que ser um cara bem alinhado ali para o trabalho, não dá repetição, né? Exatamente. E o Brasil tem dimensão continental, né? Então, às vezes é difícil achar lá longe um fornecedor ou uma mão de obra que fale a nossa língua, que entenda nosso perfil de trabalho. Os preços mudam absurdamente. Preço de impressão de gráfica, às vezes é 3 vezes mais caro em outro estado. Então tem toda a logística de frete, tem vários fatores para serem levados em consideração. Vocês estão quantos funcionários lá? Nós estamos chegando a 50 agora. Maravilha, hein? É um desafio. A empresa há apenas 2 anos tinha 13 funcionários e agora tem 50. E eu acho que o grande desafio Fora os indiretos, né? Fora os indiretos. O grande desafio é treinar todo esse pessoal, enxergar o potencial em cada um. E eu especificamente te digo que, para mim, é um desafio muito grande saber que eu posso fazer aquela tarefa, que eu faço aquilo lá há 20 anos, mas eu não vou fazer porque eu tenho que treinar aquele cara para que ele faça. Esse, para mim, é um maior desafio, porque senão a empresa não cresce, né? Eu tenho que ter paciência, tem um ciclo de treinamento, tem um ciclo de educação que leva tempo. E eu tenho que ter paciência, eu tenho que entender que às vezes o cara não vai fazer da forma como eu faria, ele não vai fazer rápido como eu faria, mas eu tenho que deixar que ele faça. Sim. Porque senão a gente não sai do lugar. Sim. Né? E aí que a gente consegue crescer. E tem mais um ingredientezinho aí que o Alex deve ser muito bom nisso, cara. Que é você trazer todo o teu time para um pensamento único de uma família, que é o que você está fazendo aí, vestindo a camisa. Isso aqui. Eu estou falando contigo,
Eu tô falando contigo, a gente sente que você tá no negócio. Você é o dono do negócio. Você não é alguém que está dentro da empresa que foi contratado. Você está na empresa, você é o dono do negócio. Quando você bota o teu olho aqui, como a gente está aqui, ou em qualquer outra situação que você esteja fazendo, você está olhando como dono, melhor para a empresa, minha empresa. Isso é do caceta. Isso aí... Quando você consegue trazer essa atmosfera para a companhia, eu imagino, uma pena que ele não tenha vindo, né? Que eu gostaria muito de conhecer. Sim, mas ele vai estar aqui outra oportunidade. Mas nesse sentido assim, cara, o cara deve ser muito bom nisso, né? O Alex é muito fera. E eu não sou o único, tá? Todo mundo veste a camisa e todo mundo se sente dono. É realmente muito forte isso, muito patente. A Vex é dessa forma. Se você vê o nosso post aí de ontem, tá todo mundo debaixo do painel. As 15 últimas pessoas foram contratadas, foram fazer um tour e tá lá debaixo do painel, sorridente, com a camisa, porque a gente põe a mão na massa, vai lá sujar a mão mesmo. E não dá para fazer um negócio de OH no gostosinho do ar-condicionado. Não, tem que ir pra rua, tem que ir pro campo. E como é que... você tem hoje uma situação muito, muito complicada. E eu vou abordar esse assunto logo de cara porque é importante, né? Que é o seguinte, cara, você tem hoje uma pressão de cima para baixo no preço de venda e uma pressão de baixo para cima no custo de execução do serviço. E isso está espremendo margem, está complicando muito. Nós temos aí um governo novo, possivelmente vá tributar um pouco mais. Como é que está o pensamento de vocês em relação a isso? Assim, de como se preparar para uma possível necessidade de reorganizar todo esse contexto? Olha, eu acho que eu tenho certeza que a gente tem que vender não ponto a ponto, a gente tem que dar valor ao nosso produto. E aí o caminho é vender métrica e audiência. Porque é como as grandes plataformas de mídia hoje são vendidas. Aliás, a TV se vende assim há décadas, né? E só agora que a gente está aprendendo. Então, eu sou da época, pode não parecer, mas eu sou da época que eu mandava foto de ponto por fax. E a pessoa escolhia aquele negócio lá que não dava para ver direito. Mas, assim, a gente não consegue mais vender ponto a ponto e conseguir um bom preço de venda. Tem que vender audiência, tem que vender métrica e é o que realmente traz mais valor agregado ao nosso produto. Tem que vender o circuito. A gente usa as métricas do InfoH na Vex, que são métricas que chegam na rodovia de uma forma muito satisfatória. E a nossa audiência é realmente brutal. O circuito completo da Vex impacta mais de 100 milhões de pessoas únicas, diferentes, por mês. É metade da população do país. Então, qual o preço disso e qual o valor disso, entendeu? A gente tem que vender realmente o que dá valor. E esse é um movimento sem volta. Eu imagino que a empresa que ainda não se atentou para um bom sistema de métricas está perdendo tempo. Mas isso passou desapercebido, essa questão dessa pressão de números, passou desapercebido na Vex. Desapercebido. Eu aqui também vendo a mesma coisa, eu acho que qualquer um faz a mesma coisa, né? De trazer. Hoje a gente tem dados, né? Alguns dados, alguns eu tento entender plenamente, me faltam elementos para compreender 100% os dados. Mas hoje a gente tem números para mostrar. Mas o mercado, dia a dia, o jacaré na rua não tem isso. O cara quer comprar pelo menor preço e aí, eventualmente, você tem uma concorrência que está numa situação desfavorável em relação a ti, que aí ele mergulha no preço e aí você fica numa situação de preço. Eu tenho sentido isso. Você tem um custo crescente que você não consegue repassar para o trabalho e você tem o preço de venda cada vez sendo mastigado por interferência ou política, ou econômica, ou mundial. E aí você vai tentando se equilibrar nesse negócio, né? Eu acho que dentro do mesmo segmento, aliás, a publicidade é interessante porque nos permite trafegar por todos os setores da economia, né? Então, uma das soluções é essa. Às vezes um determinado setor tá puxando para baixo, o pessoal está reclamando, mas tem um outro setor que está florescendo, está todo mundo crescendo, está prosperando, e aquele setor eu vou buscar para ser nosso cliente, né? E dentro do mesmo setor tem uma empresa que só quer comprar preço, mas tem um concorrente dele que está vendo que quer qualidade.
Então, dentro do mesmo setor, eu consigo ver nitidamente o cara que está comprando uma coisa provisória de madeira alcance. E o outro que está comprando realmente um circuito nobre, que está posicionando a marca dele de forma diferenciada. Mas, cara, eu vou, sem querer ser pessimista, né? Não é nem meu perfil, eu sou um cara extremamente otimista, né? Mas a gente vê assim, pô, você tá na rodoviária. Sim. Pô, o cara de caminhão parou de... Pô, fecha a fábrica que tem muito caminhão, não tá saindo. Então, esse cara que já fechou a fábrica, ele certamente ele já puxou o freio de mão nos investimentos de comunicação, né? Aí você vê outro segmento e vai... Isso é um contexto real, Gui. A gente não tem como não estar atento a isso. É interessante, porque você tocou num ponto crucial. Para começar, tem gente que me liga perguntando se eu tenho mídia em rodoviária. Não tenho mídia em rodoviária. Não, eu sei que você não pensou isso, mas só para explicar. Nós temos mídia rodoviária, painéis em grande formato em rodovias. E existe uma associação muito lógica e rápida de caminhão com rodovia. É claro que nós temos grandes clientes que são desse setor, pneu, mola, tudo esse pessoal. Mas a mídia em rodovia é para todo mundo. Então nós temos grandes franquias de alimentação, franquias de todo tipo, que estão fazendo branding na rodovia. E isso é maravilhoso, porque hoje em dia a gente vê muita campanha curta, né? A gente vê nada contra as campanhas curtas, pelo amor de Deus, mas a gente vê muita campanha curta e graças a Deus nós temos ainda muito branding de campanhas mais longas, de institucional puro, aquele letreiro explodindo, aquela logomarca explodindo com uma boa imagem, com um bom contraste de cores, e isso realmente faz diferença. Pegar um circuito bom, coeso no Brasil, e esse é um dos outros pontos que eu acho que a Avex se diferencia para tentar pôr o nariz para fora assim desse momento que você está citando e respirar, que é a questão do foco, né? O Steve Jobs falava que foco é saber dizer não. Então não tem uma semana que não me liga... Foco é saber dizer foco não. é dizer não. Foco é dizer não, porque não tem uma semana, vou te dar um exemplo real. Me ligou no mês passado um cara que não vou citar a cidade, mas enfim... Guilherme, eu tenho uma empresa com 200 elevadores na cidade tal. É fantástico, está operando. Você quer comprar? Falei, cara, não. Nosso negócio é mídia rodoviária. É, assim, mas pode ser que seja super lucrativo, pode ser que você tenha uma boa margem de rentabilidade. Está dentro do nosso negócio, que é a publicidade, mas o dinheiro que eu vou pôr ali, eu construo esses 72 painéis que você está falando que eu tenho que construir, entendeu? E aí, foco é isso. A gente continua a mídia rodoviária e isso é consolidação da marca. Então, hoje a pessoa pensou em fazer mídia em rodovias no Brasil, não tem por onde, ela vai para a Vex. Então, isso... Você não tem nenhuma outra empresa que esteja ali toreando contigo. Acontece, claro, nós temos concorrentes. Você também... indelicado de falar que não temos concorrente. Claro que temos. Mas o mais comum... com essa abrangência. O mais comum é que a pessoa que domina determinada cidade espalhe ali 50, 100 quilômetros em volta e faça a sua cobertura em rodovias. Só que a Vex fez o contrário. A Vex não está no meio urbano. A Vex está só em rodovias em 18 estados. E nós estamos crescendo. Vamos para mais. Uhum. Isso é um crescimento... Faturamento... E tudo reinvestido. A gente investiu também... Você pediu para eu não falar de faturamento. Eu vou fazer a pergunta. Qual é o teu faturamento? Não, sacanagem, né? Isso não. Não, tudo... No fundo é o seguinte... a gente está reinvestindo tudo. E outro investimento que nós fizemos... Esse é um diferencial. Não tem grana de fora, não tem investidor, não tem nada. É tudo dinheiro próprio. Isso é um diferencial no sentido de assim... O cara faz um negócio, o Alex, né? Faz um negócio aí tal, tropeçou na Cidade Limpa, passou um período ali meio mais ou menos, começou de novo e tal, aí ganha dinheiro. Ele não é a cabeça do empresário, vamos dizer assim, regular, para não chamar de medíocre, que acha, agora eu tô ricão, agora tá legal. Ele pega o dinheiro, cara, o sujeito... que é pobre dentro de uma empresa rica. A mentalidade do empresário que eu acho bacana é assim, eu sou humilde dentro de uma empresa rica. A empresa é rica. E esse dinheiro é da empresa. A empresa, quanto mais investimento, retornar esse capital para dentro da empresa, melhor, né? Ele é o mesmo cara que eu conheci quase 20 anos atrás. Inclusive, é interessante a história que nós éramos concorrentes, né? Daqui a pouco eu falo de onde eu vim, mas eu estava na Tech Media essa época, em, sei lá, 2004, 2005.
Não, a Tech Media, mas eu tava em São Paulo, tinha escritórios em São Paulo, BH, Porto Alegre e Curitiba, mas eu morava em São Paulo. E daqui eu era diretor da empresa no Brasil. E aí eu participava das reuniões de sindicato do CEPEX, lá de São Paulo. Inclusive, eu rodei com o seu Rubens D'Amato de avião, fui para Porto Alegre, fiz várias reuniões com ele, enfim. Mas aí eu conheci o Alex nessa época, antes da lei do Kassab. E a gente teve a oportunidade de bater um papo, tomar um café no France Café, lá de Moema, em São Paulo. E a gente se aproximou mais. E aí, 15 anos depois, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele me liga, falou: Guilherme, o que você está fazendo? Vamos tomar um café no Shopping Ibirapuera? E ele me fez o convite para ser CEO da Avex ali. Foi engraçado que ele estava com o filho dele, o Cairé, e eu falei assim: Cairé, tem 15 anos que eu não vejo seu pai. Na última vez que a gente se encontrou, ele me disse que todo o dinheiro que ele ganhava, ele reinvestia para comprar ferro. Aí os dois caíram na gargalhada e falaram assim: é exatamente a mesma coisa ainda, não mudou nada. Então não tem mágica, é por isso que chegou a tantas faces, é tudo reinvestimento. E eu ia te falar, desculpa que eu esqueci, o outro investimento que a gente fez foi o IVC. O IVC é uma chancela também muito interessante, né? Porque... Índice de Verificação de Comunicação. Que foi criado como Índice de Verificação de Circulação, né? E depois o C virou comunicação, como você falou, porque ficou mais abrangente, saiu só do papel, né? Do jornal. Mas é uma chancela, assim, vital, porque para você falar com grandes anunciantes como o Banco do Brasil, você tem que ter essa chancela. E a Avex também tomou esse passo aí e tem a chancela do IVC. Não foi simples, foi uma coisa diferente para eles fazerem, mas hoje nós estamos chancelados. E participando das associações, né? Nós fazemos parte do CEPEX, da Central de Outdoor, da ABOH, participamos do último fórum da ALO, que é a latino-americana. Estamos indo para a WO, que é em Lisboa, mês que vem. Então a gente está perto, a gente está querendo, com humildade, querendo aprender sempre de quem está fazendo boas práticas. Basicamente é isso. Me fala uma coisa aqui. Você está lá com o IVC, as métricas são fundamentais e tudo. Eu li agora, foi um post de um amigo do mercado sobre um artigo na Folha de São Paulo, da Giovanna Madalosso. Você chegou a ver esse artigo? Não vi. E ela saiu de agência, saiu do setor de publicidade e fez duras críticas à vida do mídia, do pessoal de agência. E a gente está vendo as métricas andando, os dados andando. Quando você faz toda essa tabulação que o algoritmo lá do Laércio faz, do InfoH faz. Inclusive ele esteve aqui, né? Ele vai lá buscar informação lá no Ibope, lá no Geofusion, lá. Essa informação já está embarcada no universo. Eu vou te fazer uma pergunta minha. Você acha que esse pessoal de mídia está sofrendo muito e que essa mídia, esse pessoal de mídia que lida com esses dados, estão perdendo a sensibilidade do tato, do contato pessoal, da inteligência emocional de cada negócio? Porque eu vou te falar uma coisinha aqui. A inteligência artificial, ela vai suprimir essa função, né? Se estamos falando só de dados, de números, e esses números já estão embarcados, é só o algoritmo ir buscar essa informação, em algum momento o planejamento vai ser feito por inteligência artificial. É um caminho sem volta. Eu acho que o grande divisor de águas vai ser quem souber usar os prompts corretos para usar a inteligência artificial. O cara que tiver inteligência por trás da inteligência. Exatamente. Né? Então, a mídia que tiver realmente bagagem, conhecimento, repertório, para usar de melhor forma essa inteligência artificial que está vindo aí. E nada substitui você conhecer realmente o local, você realmente... Como o Chico Preto falou aqui, né? Sim. Tirar a bunda da cadeira. TBC, estratégia TBC. E ir lá, eu rodei o Brasil muito. Nossa, em 99, eu peguei 2 semanas rodando... Não, quase 3 semanas rodando 15 capitais. Porque na época eu tinha um projeto de um grande banco e a gente tinha que fazer em penas no Brasil todo. E aí o negócio era máquina Kodak, rolinho... Chegava no local, rodava de táxi, ia tirando foto, chegava num shopping, que era meu escritório,
telefone do orelhão, ligava para cada empresa para fazer a ronda, tirava as fotos com o cara e voltava avião próxima cidade. Porque não tinha nada na internet, tinha nada. Então, realmente, quem hoje tem toda a facilidade de fazer isso sem ter que levantar da cadeira do escritório, tem o mundo às suas mãos. A diferença é que mesmo sem precisar, a pessoa ainda tem que fazer. Esse que é o diferencial. Esse que é o diferencial, porque ir até o local, saber quais são os costumes, que comida que o pessoal lá gosta de comer, quais são as festas locais. Eu, por exemplo, fui a algumas cidades no interior de... O próprio Chico citou aqui, Não Me Toque. Eu fui à Feira Agro lá no mês passado, ou retrasado. Eu tava me sentindo no Texas. No interior do Rio Grande do Sul, que feira maravilhosa. Não dá para acreditar o tamanho, a pujança daquele negócio. Se eu não tivesse ido lá, não teria métrica no mundo que me mostraria o que é a feira de Não Me Toque. Certo? Então não tem como substituir a experiência, o cheiro, o tato, o paladar, de chegar lá e sentir, de conhecer as pessoas. Realmente não tem como. Aí, com esse repertório, usar a inteligência artificial é outra coisa. Porque você tem propriedade para usar a inteligência artificial. Você não está só engolindo o que ela te manda e você vai dormir e já esqueceu aquilo lá. Não, você realmente está pondo inteligência por trás da inteligência. Eu falei isso porque esse texto, depois, se você tiver a oportunidade, você vai lá ler, veio com 50 milhões de comentários em seguida, né? Essa pressão, a pessoa trabalhar 20 horas por dia, ela acaba... se ela trabalha 20 horas por dia dentro da agência, dorme na agência, acorda na agência, esquece filho, marido, casa... ela não tem tempo de Não Me Toque. É verdade. Então, assim, e passa do topo para baixo, vai passando uma forma de ver a vida. E aí, cada vez menos, a vida está sendo vista, porque eu não recebo mais o guia, não recebo ninguém. E eu tenho contestado muito isso no sentido de... Cara, a gente tem que... Você não pode Não Me Toque, mas Não Me Toque, a pessoa que conhece Não Me Toque, você conhece Não Me Toque, você teve lá, o Chico teve lá. Se eu não recebo o Chico, não recebo o Gui, o Não Me Toque não chega em mim, eu só tenho números. E aí é uma planilha, com números, com base, com dados, aí tá um resultado. Outra coisa que acontece, agências grandes estão vendendo performance, tá certo? Sim. Grandes agências, hein? Com todo esse cenário que eu acabei de traçar aqui da Madalosso lá. Grandes agências estão nessa situação de vender performance. Essa agência... Sabe quando um treinador agora, por exemplo, o meu Flamengo, contratou um técnico... Boa sorte, viu? Ele já passou pelo meu time e não tenho boas lembranças. Eu acho que ali o cara está contratando alguém... não deu certo, a culpa é dele. Então, assim, quando eu tenho visto essa relação das empresas anunciantes, eu tenho visto de longe, eu leio tudo, dessa relação entre agência e anunciante, tá virando um negócio desse, de você bota os números, aqui estão os números. Mas não deu a performance que era... mas eu contratei a grande agência, o grande técnico. Pode ser. E a gente sempre fala das agências também, né? Mas tem todo um universo do cliente direto que não está na agência também. Tem, por exemplo, nós estamos fazendo um movimento forte agora de ir para o Brasil profundo mesmo. Ganhamos algumas concessões no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Toda a ligação ali... Um governo bacana no Mato Grosso, né? Sim. Estadual. Toda a ligação ali de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso... pegamos a concessão do Triângulo Mineiro, passando por Uberaba, Uberlândia, Araguari, até Catalão, em Goiás. Pegamos a concessão também de Goiânia, subindo por Goiás e entrando em Tocantins, até Palmas. Aí eu te digo o seguinte, se eu fosse olhar só números, eu não iria para lá. Entendeu? Se eu fosse olhar fluxo, se eu fosse olhar a população do estado, eu não iria para lá. Acontece que eu tenho clientes do agro desesperados por uma mídia de qualidade ali. Porque não tem. E o agro é um motor que puxa o Brasil. Um percentual enorme do nosso PIB está no agro. Nós temos que dar um serviço de qualidade para esse setor da economia. Certo? Então, a métrica não pode ser o único indicador, não pode ser o único fator para tomar decisão. Né? E eu acredito muito na abundância.
pode ser pouco, pode ser o percentual pequeno da mídia publicitária do Brasil que esteja ali. Mas se eu pegar um naco do pouco, se eu pegar 80% do pouco, é coisa pra caramba. Entendeu? Então, se hoje a gente tem poucos players, então a gente está chegando com humildade, a gente está chegando com profissionalismo, respeitando todo mundo que está na região, mas mostrando que a gente tem uma coisa diferente para fazer, né? Mostrando mais uma opção. E o consumidor tá lá. Se queira ou não, lá, você falou, no interior, eu não tenho números na cabeça, mas sei lá, são milhões de pessoas que estão no Brasil profundo, como você chamou, né? É isso aí. E essa comunicação, ela tem que chegar lá, porque senão você não forma o consumidor, você tem um lançamento, um produto novo, não chega, a comunicação, a informação não chega lá, só via canal aberto de televisão? Pode ser, mas aí o canal começa a ficar caro. Tem outra coisa que eu acho que é interessante, assim, que é o seguinte, você tem a mídia on, tá certo? Ela vai longe, a capilaridade enorme, mas ela converte on. Eu acho muito pouco provável a mídia on converter off. O que converte off é o off. E o off converte on. Né? A conversão que eu falo, venda, o ponteirinho do caixa, plim, plim, caixa bateu lá, registrou. Tanto que a mídia OH é chamada a mídia das mídias, né? Das mídias. Você vê que os canais de TV sempre anunciaram conosco, os streamings agora estão anunciando conosco. Então, assim, por algum motivo eles estão fazendo isso. Né? O Netflix comprou dezenas de painéis em Los Angeles, comprou para ele mesmo, um ativo. Painéis com licença, 30 e poucos painéis a peso de ouro em Los Angeles, porque eles querem... A própria Globo entrando na eletromídia agora. Então, tudo isso mostra que o off converte o on, como você falou. Que é um pensamento nosso. Mas você é do ramo, né? Você tá vendendo teu peixe. Não é isso. A gente vê o dia a dia lá. Eu conto uma história, a minha esposa tem um negócio de livros, né, que é um site que faz uma busca de, por exemplo, o livro aqui da Terezinha. Esse livro não tem mais edição dela, a edição está esgotada, você não vai achar esse livro em lugar nenhum. Aí você entra no site da minha esposa, livrosdifíceis.com.br. Que legal. Olha o merchan, galera. Livrosdifíceis.com.br. Eu tava fazendo suavezinho. Né? Você entra lá e tal, aí ela acha onde tiver no planeta. Ela acha em sebo, sei lá, em... Já virei fã. Eu sou leitor voraz. Ela acha um sebo em Cascais que tem o livro da Terezinha. E ela te comunica, achei o livro, tá lá em Cascais, vai custar tanto, mas o trajeto dele para cá. E eu fazia testes na época, né? Eu fazia testes, meus testes eram, vou botar essa empena aqui, traquear o site dela. Aí botava a empena, cara, a curva de busca era uma parede, assim, não era inclinado, não, era uma parede, assim, vai lá para cima. Com certeza. Então, como é que a gente testa hoje? Você falou da métrica. Essa métrica embasa plano. Plano é pré. E o pós? Como é que você está fazendo esse pós? Olha, existem formas e mais formas. Um grande ponto do nosso setor é que não tem consenso, né? O pós a gente faz com checking. Alguns dos nossos clientes colocam QR Code. Alguns dos nossos clientes colocam WhatsApp. Alguns dos nossos clientes colocam promoção. Mas realmente ainda é um desafio, né? Mas eu acho que um desafio maior ainda é a gente unificar o setor em torno de uma métrica única. Isso é sonho, né? Pode parecer utopia, mas a gente tem algumas iniciativas aí interessantes e a gente gosta de apoiar as iniciativas, porque realmente a gente junto é muito mais forte. Né? Tem uma iniciativa da Central de Outdoor agora, por exemplo, com uma plataforma para que a gente concentre uma venda programática ali, que pode ser uma solução para isso. E falando em programática, a Vex tem um processo de digitalização em curso que é interessante também. Né? No grande formato na rodovia, eu estava nos Estados Unidos alguns meses atrás e passei por várias rodovias. As grandes empresas não passam de 10% a 15% o que eles transformaram em painéis digitais LED, que já é bastante, porque a gente está falando de um investimento altíssimo quando se fala de painéis aí de 75 metros quadrados ou mais. Né? A Vex está nesse processo e a gente está começando com um cinturão em volta de São Paulo. Então, nas chegadas de São Paulo, né, onde não é município de São Paulo, ou seja, Osasco, Barueri, Guarulhos, São Bernardo do Campo, são 10 entradas da cidade, mais o Rodoanel. Então, ao todo, são 12 painéis que são LED
Então, desses 12 já estão 9, talvez a gente está falando aqui agora, está ligando o 10º. Já estão funcionando, então é um produto novo, né? E mais produtos digitais vão vir por aí também. E isso realmente ajuda também a medir. E a programática? A programática é mais uma gavetinha onde tem dinheiro, né? A gente tem uma nova possibilidade. Tivemos uma campanha interessante de uma marca de refrigerante que veio pela programática para os nossos LEDs. Foi uma surpresa. Opa, funcionou, pingou uma grana boa, né? Mas ainda... Coca-Cola? Foi. Mas ainda não foi assim, puxa, agora demite todo mundo que... Não, isso, pelo amor de Deus. A equipe comercial sempre vai ter o seu valor. Muito importante. Aliás, esse foi um dos desafios que eu fiz quando cheguei na Vex, que eu assumi. Porque o Alex estava praticamente sozinho, para não falar 100% sozinho, ele tinha uma pessoa muito boa com ele no comercial, que estava tocando boas contas. Mas aí eu falei, Alex, a locomotiva que está puxando essa empresa é o operacional. Você vai lá, prospecta, instala, depois vê como é que vende. A locomotiva que puxa todas as grandes empresas é o comercial. A gente tem que puxar, vende, depois vê como é que instala. É o contrário. Né? Então, assim, a gente começou a dar uma equilibrada nessa equação. E hoje eu tenho orgulho de falar que a gente tem uma equipe comercial, depois de muitos erros e acertos, uma equipe comercial que está realmente correspondendo. Um diretor comercial bacana, que é o Jeft, o Rafael tem um... Jeft Cruz? O Jeft Cruz, exatamente. O Rafael é um cara que tem bastante experiência. Todo mundo, o pessoal de São Paulo, o pessoal dos outros estados, tá vestindo a camisa, como você falou, e tratando a empresa como dono. E isso realmente faz diferença. Toda a diferença. Nada substitui o olho no olho, nada substitui o relacionamento, nada substitui a confiança, né? Porque isso aí não vai ter como passar pela programática. O IVC, ele te dá uma... Voltando aqui para o IVC, você começou, eu te interrompi, eu sou um interruptor. Essa foi boa. Me explica aqui, ela te dá uma chancela, qual é o tipo de chancela? O que ele faz para você? O IVC diz... Ele pega uma peça tua, um circuito teu e atribui dados e... Não. O que o IVC faz é dizer para o mercado que o inventário que você diz que tem, você realmente tem. Sim. Certo? Então, o inventário da Vex são painéis próprios, nossos. Não é alguém que está falando, mas na verdade representa, na verdade pegou uma foto no Google, não. São painéis da Vex mesmo. Então eu passo a relação de painéis, ele vai lá, audita e diz para o mercado, mensalmente inclusive, que a Vex realmente tem aquelas faces. E ele não faz somente uma auditagem, uma auditoria local de foto, de vez. Não, eles querem ver movimentação de material, eles querem ver trânsito da nossa equipe comercial, é um negócio muito sério. E isso te ajudou de alguma forma a trazer o encorajamento lá do teu anunciante para gerar mais negócio? Sim, isso é uma chancela que dá peso realmente para que alguns anunciantes nos vejam de uma forma mais séria, mas para outros anunciantes, principalmente lá em Brasília, é pré-requisito. Né? Para algumas autarquias, você não trabalha sem o IVC. Sim. A lei de SECOM, de comunicação lá, de compra de qualquer coisa lá, é uma lei 8666, se eu não estiver enganado, a lei das concorrências. E lá você tem que fazer todo esse pré-requisito realmente de verificar de quem é o equipamento. Né? É, isso mesmo. Para mostrar que realmente o que nós estamos falando que temos, nós realmente temos. Agora, me fala uma coisa. Eu acho que eu cruzei contigo. Eu acho que, assim, a gente está conversando aqui, a impressão que eu tenho é que a gente já se conhece há muito tempo. Será que a gente já se conhece alguma vez? Você trabalhou na CBS? Sim. A gente deve ter se encontrado em alguma reunião de CPEX, de algum estado. Pode ser. Ou até mesmo na fundação do FENAPEX, lá em Brasília. Eu estava lá também. Eu comecei na mídia exterior em 99. Eu trabalhava numa construtora, sou engenheiro civil. Depois de alguns anos trabalhando com cálculo estrutural, eu fiz engenharia civil no FMG. Depois de alguns anos trabalhando com cálculo estrutural, eu enchi o saco daquilo, trabalhava em siderurgia. Fui fazer uma pós na FGV em gestão empresarial e acabei indo parar na construtora Tenda. E a construtora Tenda, naquela época, o dono adquiriu uma pequena empresa de painéis em Belo Horizonte chamada Open Air, do Paulo Nélio, que eu estimo muito, foi um grande professor para mim. O Paulo Nélio, inclusive, é uma história interessante. O Paulo Nélio vendia persianas.
E cada persiana que ele vendia tinha que ir na casa do cliente medir, era uma venda que ele fazia e cada venda era despadronizada, diferente da outra. Cada janela é de um tamanho. E aí um dia, para anunciar a empresinha de persianas dele, ele fez um painel de publicidade. Um restaurante ligou para ele e falou assim, olha, eu vi sua propaganda aqui, mas eu não quero comprar persiana, eu quero fazer um painel igual a esse que você anunciou. Aí ele gostou da ideia, não disse não, foi fazer, e aí ele descobriu que o nosso setor, se bem feito, tem as 3 coisas que a gente precisa, que são margem, escala e recorrência, que ele não tinha no negócio dele. E aí ele entrou de cabeça e começou a fazer mídia exterior, que é como a gente chamava na época, né? E aí o Paulo Nélio vendeu essa empresinha para a tenda, desculpa, ele virou sócio da tenda, eu entrei na Tenda Comunicações, passou a se chamar. O dono da construtora Tenda me perguntou, você pode seguir aqui como o engenheiro, porque você é engenheiro, ou você pode assumir essa pequena empresinha de painéis que a gente tem aqui em Belo Horizonte. E eu assumi, em 99, essa Tenda Comunicações. Essa empresa, ela começou fazendo triangulação de permuta. Então, a gente anunciava cimento, pegava cimento como pagamento para a construtora. Anunciava jornal Estado de Minas, anunciava a construtora no Estado de Minas. Essa foi a visão da construtora ao fazer esse negócio. Mas a gente foi ganhando vida própria. Abrimos filial em São Paulo. Inclusive, nosso diretor comercial era o Alexandre Guerreiro, hoje CEO da Eletromídia. Nós trabalhamos 8 anos juntos, ou 7, 8 anos juntos. Avisa o Alexandre para ele vir aqui. Fala, ele. Aí, Guerreiro. Ale, o AJ tá te convidando. Somos amigos, ele foi no meu casamento, eu fui no casamento dele, desde muito novos, né? A gente trabalhou junto, a gente tinha o quê? Moleque, 25, 24, 25, 26 anos. E aí, o que acontece? A gente começou a crescer e o primeiro job em São Paulo, inclusive o Ale participou muito disso, que foi achar fachadas de prédio para pintar o nome Tenda de verde, que era o logo da própria construtora, não era nem lonado, era pintado. Esse foi o primeiro trabalho, mas a gente foi crescendo. Grandes negócios foram sendo feitos. Eu aprendi muitas lições naquela época, né? Teve uma vez que o comercial vendeu um topo de prédio na Juscelino que não existia. O topo ainda tinha que ser instalado. Era na frente... Que é uma coisa simples de fazer, né? Instalar um topo. Era na frente da sede da bandeira de cartão de crédito que estava comprando aquele topo. Então o comercial falou assim, já está vendido, vai lá, esse aqui é o cartão do síndico. Ele já me disse que tá ok, pode ir lá e fecha. Aí beleza, eu peguei o cartão e fui lá falar com o cara. Aí o cara falou assim, não, Guilherme, eu sou subsíndico e eu não lembro de ter prometido nada, não tem como. Aí a gente aprende a perseverança, né? Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, isso aqui tá fechado já. Quem que é o síndico? Aí eles falaram, o síndico é o fulano de tal e ele tá em Araçatuba, foi lá passar um mês na usina de álcool. Cara, eu não pensei 2 vezes, não dava nem tempo de pegar carro. Eu peguei um avião da Pantanal Linhas Aéreas, com escala em Bauru, fui para Araçatuba, esperar o cara chegar no final do dia lá no hotel, na recepção do hotel, para falar do contrato do topo do prédio, que ele era síndico. Eu só tinha 2 opções, ou ele assinava de caneta azul ou caneta preta, entendeu? Só eram as 2 opções. O cara, claro que ele achou que eu era doido, o que eu tô fazendo lá e tal, mas no final jantei com ele, tomei umas e tal, ele assinou o contrato. Aí a gente foi... Essas histórias são bacanas, né? É muito louco. E acho que isso que a gente guarda. Quando tá tudo certo, a gente nem lembra depois pra contar. E não traz nenhum aprendizado, né? Quando você... ganhamos de 4-0... Pouco aprendizado tem ali. Quando você perde de 4-0, aí é rico em aprendizado, né? Sim. Aí a gente foi instalar o topo, mas aí não, isso foi a perseverança, mas a humildade eu aprendi a seguir, porque a gente estava lá instalando o topo e sobe ferro. Chegou uma senhora dos 80 anos, moradora do prédio, começou a gritar, não vão instalar esse painel do topo do meu prédio, vai destruir, vai quebrar a caixa d'água, todo mundo vai morrer. Ela começou a gritar, os operários pararam de trabalhar. Eu já pensei assim, isso aqui vai dar problema. Se eu deixar isso crescer, ela vai fazer um motim com todos os moradores e vai inviabilizar o negócio. A campanha era com a Gisele Bündchen, tinha dia e hora para acabar, se não tinha multa milionária com a modelo, tinha que instalar naquele dia. Aí eu chamei ela no canto, sorridente, falei assim, como que a senhora chama? Tá, falou o nome. Aí eu falei, olha, o painel realmente é pesado, ele pesa 1.000 quilos. Ela, tá vendo? Um absurdo, não sei o quê. Eu falei, mas tem um detalhe, esse painel tem 20 pezinhos. Cada pezinho, então, vai ser somente 50 quilos.
A senhora acha que alguém de 50 quilos lá no alto do prédio vai destruir o prédio? Olha, eu acho que a senhora, inclusive, pesa mais que 50 quilos, hein? Cara, eu passei numa coisa igual assim, cara. Foi? Exatamente igual. É? Eu fui chamado numa reunião, ele estava instalando um painel de cobertura. Ele estava instalando lá, e aquele monte de ferragem que foi lá para cima. Aí chamam uma reunião, pô, lá na Paulo de Fronten, que é um lugar que hoje eu não aconselho você ir à noite. E era uma reunião à noite, na Paulo de Fronten. Fui eu. Entro na reunião, aí levantam aquele monte de gente lá na cobertura. A reunião era na cobertura, os ferros ali do lado. E aí levanta uma pessoa, meu estilo é mais ou menos assim também, de vai no prático, né? Essa pessoa falou, não, você tem cálculo do prédio? Eu falei, pô, como assim eu tenho cálculo do prédio, de estrutura do prédio? Óbvio que não. Por que da pergunta? Não, porque esse prédio, esse peso todo que você tá botando aqui, eu falei, cara, esse peso todo que tem aqui tem 1.000 quilos. Eu acho que nós somos mais do que 1.000 quilos aqui. Nós todos. É, exatamente, é essa a conta. Cara, o cara sentou, aí, pô, foi tudo suave, instalamos e foi pra primária. Pois a mesma situação, né? É, interessante. Essas E é isso que a situações, gente guarda. É. Aí a gente estava lá na tenda Comunicações, essa empresa passou... Então, primeiro, a Tenda Comunicações passou por um processo de venda para um grupo internacional latino-americano. Então, é o seguinte, a Hicks Mills, um fundo americano, tinha colocado grana aqui na América Latina e o Jack, que era o CEO desse grupo, que morava em Montevidéu, é uruguaio, ele estava já com empresas no Uruguai, na Argentina e no Chile. E aí ele começou a comprar empresas pelo Brasil. Primeiro ele comprou a Prolix, em Porto Alegre, depois ele comprou a Tech Media, em Curitiba, e, por fim, ele fez uma compra da Tenda Comunicações, que éramos nós, Belo Horizonte e São Paulo. Então, eu passei a ser o diretor dessa nova empresa no Brasil, que passou a se chamar Tech Media, que era o nome da empresa de Curitiba. Então, Eu lembro. a gente tinha BH, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A minha semana normal era viajar todas as capitais. Era BH, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, BH. BH, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, BH. Porque a gente estava trabalhando na unificação da marca, né? Para a cultura ser uma só, para os processos serem únicos. Então, unificação dos processos comerciais, financeiros, tudo isso. E nisso, eu era recém-casado, falei para minha esposa, olha, eu acho que se a gente for morar em São Paulo, eu vou te ver mais. Porque toda hora eu tenho que passar por Congonhas, né? Todo voo passa por lá. E lá é o lugar que eu mais fico. Então, a gente decidiu se mudar para São Paulo. Estou lá há 17 anos. Continuamos trabalhando. E a empresa foi prosperando, depois entrou no México também. Mas não foi simples. Essa primeira venda quase não aconteceu, porque na hora que ia assinar o contrato com esse grupo, que era o IOA, International Outdoor Advertising, veio o episódio das Torres Gêmeas. E nas Torres Gêmeas, o dinheiro da Hicks Mills secou. Então eles falaram, não vou pôr dinheiro no Brasil. Mas o Jack comprou na cara e na coragem e a gente conseguiu pagar os sócios antigos com o nosso próprio fluxo operacional. Mas aí você imagina como foi, né? Endividado até a tampa. E aí eu aprendi a resiliência, né? Porque não tinha um cara que me ligasse que eu não atendia. Sempre atendia, sempre estava à disposição. Olha, eu sei que eu tô te devendo 4 meses, mas eu vou pagar, eu tô aqui, eu vou aí, eu te visito, você sabe quem eu sou, você tem meu telefone, pode me ligar de madrugada que eu vou atender. Não perdemos um painel. Porque o próprio fluxo da empresa estava pagando, a gente se endividou pra caramba. E continuamos, e depois de alguns anos foi uma outra venda. E aí, 5 grandes empresas internacionais que queriam comprar todo o grupo na América Latina. Eu não vou citar o nome de todos, mas foi uma due diligence pesada, com 5 grandes grupos. Eu viajava pra caramba, pra Londres, pra Buenos Aires, pra todo lado, Montevidéu, pra fazer due diligence com esses caras. E, por fim, quem comprou foi a CBS. O negócio quase não saiu também. Por quê? Em vias de assinar, surgiu o quê? A Cidade Limpa. No dia da Cidade Limpa, com aquela canetada do Kassab, o grupo perdeu $1 milhão de EBITDA anual. Naquela caneta. $1 milhão de EBITDA anual foi naquela assinatura. Por quê? O ponto não foi só a mídia exterior em São Paulo que foi prejudicada. O Brasil inteiro ficou prejudicado. Com certeza. Porque o que a gente exibia em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte de banco, telefonia, refrigerante,
passou a ser ocupado pela farmácia local. Não tinha mais campanha nacional. Porque o mídia daqui, se não planeja São Paulo, para que ele vai planejar BH? Né? Não tem sentido, as campanhas nacionais acabaram. Então quem não viveu aquela época não entende o que foi isso. Até hoje a gente vive o reflexo. E a gente pensou que não fosse fechar, mas acabou que esse negócio saiu. A CBS comprou, foi uma venda bem sucedida, e eu fiquei mais algum tempo lá dentro da CBS como diretor nacional. E depois eu fui para outros empreendimentos, viajei muito, fiz outros negócios, empreendi em outras áreas, até agora na pandemia o Alex me ligar. Eu já estava revendo alguns conceitos, revendo alguns posicionamentos, porque na pandemia todo mundo parou para pensar na vida, né? E nesse momento de reflexão que o Alex me ligou. Falou, Guilherme, vamos tomar um café? E aí eu falei, puxa, tá na hora, deixa eu voltar, eu tenho uma bagagem que pode contribuir. Eu sempre gostei muito dele. E aí a gente tá nesse trabalho juntos, tem quase 2 anos. Isso é maravilhoso, né? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você diria pro Guilherme de 22 anos? Puxa, difícil. Eu falo assim, respira fundo que lá vem a montanha-russa. É difícil. É difícil, sabe por quê? Acho que a vida seria muito chata se a gente tivesse a sabedoria... Hoje eu tenho 49. Se a gente tivesse a sabedoria de 49 com 22, a vida seria muito chata. Porque a gente aprende com os erros, né? Então, uma coisa é como o cara que só programa por métricas. Eu acho que eu seria uma vida programada por métricas. Né? Guarda isso. Não tem muito sentido, não tem emoção. Né? Tem que doer na carne. Tem que ter emoção. Tem que ter emoção. Tudo na vida tem que ter emoção. A gente precisa sofrer para aprender, a gente precisa se arrepender para não fazer mais. E quando a gente tem filho, então, isso fica mais claro, né? Dá vontade de apertar e falar assim, eu tenho um casal. A Bruna tem 15, o Daniel tem 11. E aí dá vontade de apertar e falar assim, não faz isso que vai dar errado, mas não tem como, né? Ele vai ter que passar e a história dele vai ser diferente da minha e vai dar tudo certo. É difícil, essa resposta é difícil. É uma pergunta interessante, né? Eu já tentei fazer essa pergunta para mim, o que eu faria. Pô, tem algumas coisas que eu daria de conselho para mim mesmo, com 22 anos. Primeiro, não ser visceral. É visceral, cara, isso faz mal. Eu costumo achar que a gente, assim, profissional, a gente é uma máquina. Uma máquina que tem um hardware com software, mas nós somos uma máquina. E quando você é visceral, nessas curvas, assim, nesses altos e baixos, a máquina sofre. Como um carro, você viver subindo, passando em quebra-mola, como qualquer máquina. E nós somos uma máquina. Então, uma coisa que eu teria de conselho para um jovem seria, cara, você tem que estar no teu emocional, na melhor forma emocional para você suportar. Cuida do teu corpo, cuida da tua cabeça, cuida da tua vida pessoal, da tua vida, das tuas ligações com o universo. Faça conexões. São as coisas que eu faria. Quando eu comecei também igual o Alex, sem um tostão. Meu primeiro painel, já falei aqui, todo feito de retalho no chão da fábrica. Junta aí pope, parafuso, chapa, vamos fazer um painel. E sofri muito com a parte emocional. Porque sempre luta. Eu comecei também em 2001, né? Nós temos também essa coisa igual. E assim... Eu comecei numa outra empresa, me desliguei dessa outra empresa, porque não estava dando certo. Eu falei, pô... A história é parecida com a do Alex. Eu fiz alguns painéis com um grupo, e aí eu falei, cara, vocês sabem muito, eu sei nada, vocês que estão certos, eu que estou errado, eu estou caindo fora, vocês ficam com tudo aí, eu vou começar tudo de novo. Nós viemos, aí teve a situação de Kassab, essa situação... Teve o apagão. Teve apagão, teve crise do subprime americano. Não afetou? Afetou. E é assim, eu só trabalhei, onde eu ia chegar é aí. Eu só trabalhei, cara, em situação de um país com situação adversa. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar num país, tá tudo fluindo, vendendo pra caceta, o país está economicamente maravilhoso, cresce 10% ao ano. Não tive essa oportunidade. Mas quando a gente fala que a ameaça é oportunidade, não é chavão, é verdade mesmo.
Se você vai para um país que está tudo resolvido, eu acho, é muito mais difícil empreender. Porque você tem que ser realmente muito bom para se destacar. Então, o Brasil está tudo por ser feito, né? Bom, isso é também... o cortezinho aí, produção. Tá tudo por ser feito. Então, assim, a gente tem que fazer, tá tudo aí, tem que ser feito. Esse é o empreendedor que vê a necessidade e vai resolver, né? E você, pessoa, você já pediu uma participação da Vex para você? Botar um dinheirinho lá? Você... Alex, não combinei isso não, hein? Não, é minha... Não, a gente tem as nossas conversas. Eu tô zoando. Isso aí é mídia off. Cara, olha só, muito legal conhecer a Vex, né, cara? Você tem uma situação que a gente não chegou a abordar muito, que eu queria abordar mais um pouquinho, né? Voltar um pouquinho lá para a questão de número, de dado, essa questão é a palavra da moda. Você sabe que publicitário adora fazer uma palavra bonita e todo mundo repete aquela palavra. Hoje a palavra é programática. Sim. Você dá O que é a programática? Você ter acesso à compra da mesma forma como Google e Facebook inventaram que é a compra, né? Então, você pega um inventário e coloca ali plugado a uma plataforma onde as pessoas compram de forma natural, com seu cartão de crédito. Desde um youtuber e um instagrammer até as grandes corporações. Compram ali da mesma forma como estão comprando os portais da internet, né? E a entrega é feita da mesma forma e às vezes até simultaneamente, né? Você compra Google ou Facebook. Quando eu falo Facebook, é o ambiente Facebook mais Instagram, né? Compra tudo junto e a mídia out of home vai no pacote. Então isso realmente é uma fronteira nova que promete e o mundo está indo para esse caminho. Promete os equipamentos digitais, né? Que é uma coisa que eu fico também... Porra, por que o digital é uma mídia off? Existe a programática. Existe a programática para o estático também. Existe. Tem muita iniciativa nesse sentido. Nós estamos entrando numa plataforma junto com o pessoal da Central de Outdoor nesse sentido. E é claro que é um pouquinho diferente, né? Existe toda a questão de produção, de prazo. Em cada período só tem um anunciante veiculando, né? Então tem algumas diferenças. Mas dá para fazer programática com estático também. Que bacana. E nós estamos indo para lá. Eu te digo assim que percentualmente para a Vex ainda é pouco significativo. Né? Eu acho muito temerário dizer que alguém já fala assim, eu vendo 100% pela programática. Não existe, não tenho conhecimento disso. Mas a gente tem que deixar isso aberto também, não dá para dizer não. Essa possibilidade. Eu acho que essa palavrinha programática ela tem que ser mais explorada do que a gente está efetivamente, porque a gente... Cara, você só fala daquilo que você sabe, daquilo que você conhece. Você não fala do que vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, a tecnologia ela vai mudando o tempo todo. Né? O que eu penso é que em algum momento eu não tinha nunca pensado sobre os estáticos. Sempre pensei sobre o digital. Eu falo, cara, se troço está conectado na internet, cara, a gente tem que ter a mesma linguagem, o mesmo fluxo, a mesma coisa do que o Facebook, o Google. No fundo também é uma mudança de paradigma de não se vender o ponto, mas se vender a audiência, né? E sem aquelas classificações que a gente se acostumou a ver, AB, 25+, homens e mulheres. Não, mas quem tem interesse em futebol, quem tem interesse em turismo de inverno, quem tem interesse em flores, quem tem interesse em programas de criança. Esse tipo de coisa são novos nichos que dá para fazer uma classificação do inventário e vender baseado na audiência que está se buscando. Isso realmente é uma fronteira nova, né? E aí o seu inventário é vendido sem a escolha de ponto. Isso vai também responder aquela pergunta que você fez lá atrás, de como sair do momento ruim que a gente está vivendo, de aperto aí, aumento de custo e esmagamento do preço, é vender a audiência. Realmente é por esse caminho que a gente está indo. E qual é o preço bom da audiência? Essa pergunta de $1 milhão, né? O Laércio falou aqui. Bom, vamos perguntar lá pro professor, então. Ele é um querido, né? Muito, muito bacana. Eu falei com ele uma semana, ele ficou de voltar aqui. O Laércio tem feito um trabalho bem legal, ele nunca negou
Nós somos clientes dele, ele nunca negou a atenção dele. Sempre que a gente chamou, ele foi muito solícito para treinar nosso time, para ir junto em reunião. Ele está fazendo um trabalho bastante legal, visitando várias feiras do setor, vários congressos, vai a Brasília, para unificar o conhecimento, né, em torno da plataforma. Ele falou aqui, eu posso estar equivocado, mas eu acho que ele falou aqui alguma coisa perto de $6 o CPM. Pode ser. Eu também não vou discutir, porque eu não sou nenhum especialista matemático, né? Mas eu sou curioso pra caramba, né? Vou bater esse papo com ele, realmente eu não sei. Mas a gente tem alguns projetos especiais que aí, toda essa questão da audiência aí já fica relativa, né? Porque se você pega um projeto especial, por exemplo, na CCR e USP, nós podemos, em várias rodovias que a gente tem concessão, nós podemos fazer projetos especiais. Então, colocar um carro no meio do canteiro central da rodovia, colocar algo pendurado num guindaste, colocar um mock-up de um produto numa passarela. Isso aí não é só a audiência que vai medir, isso aí é um impacto visual danado, entendeu? A pessoa vai ter um recall de marca diferenciado. Um pedágio, por exemplo, que nós estamos construindo agora, um topo de pedágio lá em Garuva, em Santa Catarina, ligando Santa Catarina ao Paraná, que vai ter 120 metros por 4, cada face. Um lado 480 metros quadrados, o outro lado 480 metros quadrados. Tá certo que a audiência ali é fantástica. Isso é digital? Não, esse é estático, mas nós temos vários outros projetos digitais também. E tá certo que a audiência ali é absurda, é um pedágio com milhões de veículos, mas não conta só isso. Conta também o impacto, o tamanho, tudo isso é o intangível que a gente tem que conseguir medir, né? Nós temos algumas passarelas de pedestre também que estão bem próximas de um outro painel que está a 20, 30, 40, 50 metros de distância e a passarela está em cima do carro. Se você for estritamente só na métrica, o fluxo ali é o mesmo, mas qual está causando mais impacto, né? O cara está ali, passa por baixo da mídia, não tem como comparar às vezes, e isso realmente entra a cabeça de quem está programando. A influência daquele equipamento, né? E agora tem uma coisa também que eu queria levar para lá, né? A gente perdeu um pouco o fio da meada falando de outras coisas, que é essa ligação do on-off, né? Você falou da via lá, está passando e tal. Hoje os equipamentos vão evoluir, os beacons, os sensores, essas coisas vão evoluir e vai chegar em algum momento, que eu não sei aonde nem quando, né, vai aparecer alguém, mas é uma tendência da gente tentar olhar para esse caminho, de que essa linguagem é assim, pô, o cara tá aqui, tá certo? Ele tá andando lá na estrada, então ele tá falando, ele tá sendo reconhecido, falando assuntos dele com o teu painel. Sim. Isso é que eu acho que vai andar o nosso negócio nesse sentido. Vai aparecer um gênio que vai fazer isso acontecer. A gente tenta todo o tempo inventar coisas, né? Já existem empresas que fazem isso, né? Que dá um push no seu celular quando você passa perto do painel. Sim, mas você tem que ter o APK dentro do celular. Se você não tiver, ele não vai. Eu acho que tem que ter alguma coisa habilitada. Sim. E não precisa, hoje em dia não precisa nem mais de um hardware no painel. É por geolocalização, né? Latitude e longitude. Então... mas esse painel ele tem que ter a sensibilidade de, quando você está passando ali na rodovia, ele falar, o Gui passando aí. Ele sabe que é o Gui que está passando ali. Não necessariamente, tá? Não é a minha área de atuação técnica, mas eu acredito que tem alguns softwares que pela latitude e longitude, você já dá o push no celular do cara. Gui, eu fui com minha mulher estava... A gente estava lá na Flórida, ela estava querendo um baudrier. Sabe o que é um baudrier? É um cintinho de segurança de rapé. Ela queria um baudrier. Vocês são bem aventureiros, né? Aí o baudrier, vou procurar o baudrier. Então achamos um lugar lá, um lugar maneiríssimo. A gente nem sabia que existia um lugar daquele. Uma praça assim bacana, com várias lojas, vários restaurantes. Um lugar lindo. E entramos na loja. E a minha esposa ficou próximo a uma prateleira assim, de uma marca de tênis, lindo, mas uma marca que eu não vou nem lembrar o nome de tão desconhecida que era. Então, saímos dali, chegamos no hotel, ela abre o computador, o que veio para ela? A marca, claro. A marca. Ela não perseguindo. Ela não fez nenhuma interação, não falou com ninguém, só permaneceu ali em algum tempo em frente àquela marca. E a marca impactou ela na sequência. Então, a marca já está... O equipamento que ele tem lá é um equipamento sensor
que reconheceu um IP do celular, né? O IP do celular é igual o IP do seu computador. Sim. E já mandou essa comunicação. E isso vai acontecer com o nosso painel. É o famoso phygital, né? É a mistura do físico com o digital. E isso está acontecendo cada vez mais. Exatamente. Tem várias iniciativas interessantíssimas nesse sentido. E não dá para ficar desatento, né? O cliente está pedindo, o cliente sabe. Nós temos alguns clientes muito exigentes e eu adoro cliente exigente, porque ele nos faz ir mais além, né? Tem gente que fala assim, esse cliente é chato. Puxa, eu adoro cliente chato. Porque o cliente chato, 99% da concorrência parou na primeira tentativa. Se eu der a minha milha a mais, aquele cliente é só meu. Porque eu sou o único que conseguiu perseverar, né? Então, assim, não tem chatice, só tem exigência. E essa exigência é que faz a gente crescer. A gente precisa realmente, a todo dia, estar se reinventando. E a Vex tem essa marca. A Vex, uma das coisas que eu percebo muito forte na Vex é a velocidade. Velocidade. Parece que todo dia, para começar, a gente não está trabalhando nem home office, nem híbrido. Nós estamos indo para o escritório todo dia. Então, e aí lá no escritório parece que todo dia a gente vai com a missão assim, o que nós vamos inventar hoje? O que nós vamos inventar hoje? Qual que é a nova moda que nós vamos criar hoje? É impressionante. É isso. Entendeu? É um monte de cabeça fervilhando. Qual que é a nova estratégia comercial? Qual que é o novo tipo de painel? Qual que é o novo estado? Qual que é a nova concessão? Qual que é a nova coisa? E põe em prática, põe em prática, põe em prática, põe em prática. Não tem como. É assim que cresce. E nunca é assim uma ideia, vamos pensar, põe na gaveta, semana que vem a gente fala de novo. Não, é hoje. A gente não vai embora antes de colocar isso em prática. Sim. Coloca em prática, coloca em prática, coloca em prática. E o acúmulo disso, muita coisa dá errado, mas outras dão certo. O acúmulo, o empilhamento dessas atitudes é que constrói a empresa. Que maravilha, hein? É com suor, com lágrimas, com risada também. Foco. Mas foco, muito foco. E vale a pena, né? A gente está construindo uma história bonita, com humildade, porque muitas outras histórias bonitas estão sendo construídas, já foram construídas à nossa volta. A gente tem que aprender com todo mundo. Mas a gente está buscando o nosso lugar. E eu tenho certeza que essa escolha por trazer um modelo diferente, né, novo, que é a consolidação da mídia em grande formato em rodovias em nível nacional, está fazendo a gente colher alguns frutos já. Porque para se planejar uma campanha hoje com 10, 15, 20 estados, a pessoa pode falar com dezenas de players ou pode falar com a Vex. E aí vai ter padronização, vai ter um faturamento único, vai ter uma produção única, vai ter um check-in único, vai ter, sabe, a vida resolvida. Você usa o check-in lá do InfoH? Ainda não, mas o professor já mostrou pra gente. Uma ferramentinha maneira. Sim, mas ele já mostrou pra gente e eu acho que a gente vai começar. A gente fez uma coisa, a gente tá sempre inventando moda, a gente fez uma coisa diferente já desse, e você costuma perguntar pras pessoas, né, qual que é a frase que você colocaria no outdoor. Sim. Eu já vou me fazer essa pergunta agora, então. Mais uma coisa que a gente pensou e fez. Não é vamos um dia colocar, não, a gente colocou. Não são frases, são palavras, né? A gente colocou num sequencial amor. Eu lembro. Amor, compaixão, ternura, empatia, gratidão. 5 painéis em sequência. Foi na Castelo Branco isso, né? Esse especificamente foi na Ayrton Senna. Na chegada ali do aeroporto de Guarulhos. Amor, empatia, gratidão, foi só isso. E foi uma forma de, puxa, anuncia aqui, só anuncia aqui. Vamos colocar palavras que vão fazer bem para quem está passando. Uhum. O que aconteceu? O diretor de uma grande multinacional do setor de alimentos ligou pra gente. Falou, cara, passei por isso aqui, que coisa diferente, quero colocar a marca ali. E ele tá conosco há 3 anos naquele ponto. não tinha telefone, não tinha anuncia aqui, tinha nada que chamou a atenção do cara. Então a gente estava simplesmente dando uma coisa boa, né, para quem estava passando ali e recebeu de volta. Não, e eu vejo nos teus olhos, cara, que amor, empatia. Obrigado, eu vejo isso nos teus olhos. Não é só no Voldor, não. Obrigado, também vejo nos seus. Rolou um clima aqui. Que é isso? Não, calma aí. Você tá olhando aí, fala aí o que você quer falar. Não, eu tava só dando uma olhada aqui, algumas coisas que eu separei, mas é só para falar que a gente tá focado no que a gente tem para fazer e consolidando essa mídia no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem algumas concessões que a gente entrou que são interessantes, que a gente se orgulha de ter conseguido com bastante trabalho, bastante perseverança, depois de muito tempo, ter conseguido a CCR e o SP, então, que é a ligação de Rio com São Paulo. Também várias concessões em Santa Catarina, né? Várias concessões no Paraná.
O Rio de Janeiro, que é aqui onde nós estamos hoje. A gente chega pela Dutra até o Rio de Janeiro, concessão VEX. Depois, saindo do Rio de Janeiro e subindo para a região dos lagos, a Artérias Fluminense também é concessão VEX. A Ponte Rio-Niterói é concessão VEX. Então, ali nós vocês não pegaram aquele topo do pedágio? Aquele topo veio depois, não. Mas os 27 pórticos são 14 num sentido, 13 no outro. Eu sei. É concessão VEX. Agora, Rio Grande do Sul, nós temos muita concessão ali com o pessoal do próprio governo do estado, com estradas que nem são privatizadas. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul nós pegamos agora a fronteira do agro, que a gente está entrando, também Triângulo Mineiro, Goiás e Tocantins. Em Minas Gerais a gente tem a concessão da Fernão Dias, né, ligando aqui São Paulo a Belo Horizonte. De São Paulo para baixo a gente tem a concessão de São Paulo até Curitiba, que é a Regis Bittencourt. Então, saindo de São Paulo tem a Fernão Dias para cima, a Regis Bittencourt para baixo e a Fernão Dias, e a Dutra para o lado. Fora as dezenas de estradas em que tem painéis rodoviários em terrenos particulares, né? E aí, São Paulo é o estado que a gente tem mais presença, com mais de 300 faces. E é isso, assim, de grão em grão, aos pouquinhos, um painel depois do outro, um painel depois do outro. Cara, que história é aquela de um painel que vocês fizeram, que foi reconhecido maior painel da... Cara, eu fiquei... Mano... Painel gigante da Ultrafarma, né? Ultrafarma foi reconhecido na época pelo Ranking Brasil, 718 metros quadrados. Inclusive a nossa equipe estava lá ontem, o pessoal que foi contratado, eles estavam lá passeando, foram lá conhecer. Tá lá ainda o painel? Tá lá com ainda. Anúncio? Com anúncio, da Ultrafarma. Pô, que legal. É grande, Qual a largura Santa Isabel. É 70 por 10. É, isso mesmo. Ele tem apliques em cima, né? Recortes, o total dá 718 metros quadrados. 70 por 10. E nós temos painéis também no Nordeste, tá? Não falei, mas tem em torno das principais capitais. A gente tem, aí é pouco, mas nós temos 2, 3 painéis em torno das principais capitais para complementar a cobertura, né? Nós não chegamos com peso ainda, mas para complementar a cobertura temos também no Nordeste alguma coisa no Norte. E é isso, a gente está com... Algumas novidades vêm por aí, mas antes das novidades, agora a gente tem que entregar tudo que está contratado. Você falou 500 painéis. 500 painéis esse ano ainda. Tudo front. Tem coisa que é tudo front, né? Vamos dizer, tudo front, mas tem também formato de passarela de pedestre, tem painéis front sobre postes que são horizontais e tem painéis sobre postes que são verticais. Tem alguns que são sequenciais. A gente entrou em alguns estados com um modelo diferenciado. Nós chegamos em alguns estados que todos os painéis eram do mesmo tipo. Tanto por tanto, horizontal. Aí a gente pensou, como que eu vou chegar aqui para ser mais um? E aí a gente chega com um produto diferenciado. Às vezes essa é a resposta. Então, em alguns lugares a gente chegou com 4 por 10 na vertical. Uma coisa assim, impactante, diferente. Eu assumo que às vezes é uma arte diferente ali que o anunciante tem que fazer, né, para entrar naquele suporte vertical, mas quando ele acerta a mão, ele faz realmente uma coisa belíssima e chama muita atenção. E esse é um ponto que a gente está sempre em cima, né? Os clientes, eles têm que fazer uma arte que seja de fácil leitura, né? Teve um grande publicitário brasileiro que falou: toda campanha deveria começar com meio outdoor. Porque se você consegue, com uma imagem bonita, com pouco texto, bom contraste, passar sua mensagem, depois é mamão com açúcar você explodir para todos os outros meios. Agora, se você fizer o contrário, não necessariamente vai dar certo. Porque o cara quer pôr o manual do produto ali no painel, não tem como, né? Então, assim, a gente costuma frisar, o nosso departamento de arte ajuda. Às vezes o cara fala assim, olha, enxuga, diminui, corta, deixa o essencial. E aí você vai ter retorno. Na estrada você tem aqueles segundos ali de impacto, né? Ou em alguns pontos você tem até 1 minuto de impacto de leitura, mas tem que ser uma coisa vibrante e de fácil leitura. Porque o cara, ele na mídia externa, ele é uma, vamos dizer assim, uma leitura geral. Ele não lê texto, ele lê imagem. Né? Tem uma brincadeira que aparece aí toda hora, que muda as letras de uma frase, mas você consegue ter aquela leitura daquela frase. Sim. Porque está dentro de um contexto inteligível, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? A minha mãe costuma falar que a primeira palavra que eu li na vida foi um letreiro que tem lá na saída de BH para o Rio,
que hoje nem tá mais lá, mudaram o nome da empresa. Tava escrito Mannesmann, em letra caixa grande, que nem de Hollywood, lá em Los Angeles. E a primeira coisa que eu bati o olho, claro que alguém me falou, né? Eu não tava lendo efetivamente, mas toda vez que eu passava lá, eu com 2, 3 anos falava Mannesmann. Olha como fica, né? Isso me exterior. É uma coisa que eu tava passando ali na estrada, vendo, e tava me impactando. Cara, você, depois de muita luta, uma história bacana de vida, assim, eu vou te contar uma passagemzinha minha. Eu era vendedor contratado de uma empresa e nas suas férias, você não tinha como atender a carteira, você teria que estar de férias e alguém te atende a tua carteira e passa a ter o direito ao recebimento daquela comissão que a tua carteira produziu. E eu, nas minhas férias, pô, não ia aceitar minha carteira, que eu estava trabalhando ali com o maior carinho, perder a comissão. Então, eu trabalhei o mês inteiro, fui organizando minhas vendas ali dos meus clientes para que a venda ocorresse antes do meu período de gozo de férias ou depois do meu período de gozo de férias. E aí eu fiz aquilo, um esforço danado, minha mulher querendo, porra, a gente ia tirar férias, que férias, não chega de férias, não, nada de férias. Aí voltei, a pasta cheia de pedidos, botei aquele montão de pedidos na mesa assim, aí falei a seguinte frase: porra, valeu a pena. Quando eu falei isso, virou um mantra dentro da companhia, o valeu a pena. Que bom, muito bom. Então aí eu vou transferir essa pergunta a você. Depois dessa trajetória, valeu a pena? Valeu muito a pena, mas os meus filhos sabem muito bem disso. Quando a gente está, às vezes, no final de um período de férias e está no avião voltando para casa, e eles falam assim, gostaram da viagem? Eu costumo falar, não, estou gostando. Para mim, é um fluxo, não tem fim. Não é que valeu a pena, está valendo. Então, eu gosto de olhar sempre para frente. E tem muita vida ainda para ser vivida, sabe? Tá valendo a pena, tá valendo a pena. A gente olha para trás e fala, pô, tá valendo a pena, né? Isso mesmo. Isso é que é o mais legal. Olha só, você gosta do papo desse meu amigo? Meu novo amigo, meu novo melhor amigo? Meu novo amigo de infância? De infância? Você vai lá e fortalece o canal, porque a gente está fazendo esse trabalho, trazendo a voz do Gui aqui para a gente conversar. E se você não se inscrever lá no canal, também a gente não consegue seguir para frente. Então você, por favor, já segue o canal, já dá a tua força aí, porque a gente vai continuar fazendo um trabalhinho bacana. Gui, nós vamos caminhando aqui para o final. Eu queria que tu deixasse uma frase, não para o teu outdoor, não para um outdoor, para o meu painel digital. Imagina assim, uma frase para um jovem que está aí com apetite. Lembra de você de 22 anos que você não... né? Uma frase para um jovem que está lá com apetite, de querendo ganhar vida. O mundo é completamente diferente. Os caras já saem nativo digital e toda essa experiência, assim, esse carisma que a gente traz aqui. Eu queria que tu deixasse uma frase para eles aqui. Cara, é difícil. Eu não me preparei para essa pergunta. Eu pensei que o amor, compaixão, ternura já iria responder, agora você me pegou. Mas é o seguinte, é muito pessoal isso, e eu sou uma pessoa de fé. Vou até trazer um caso aqui para você, se me permite mais um minuto. Mas 10 minutos, uma hora? Teve uma vez que eu tava para instalar um painel em São Paulo, e eu tinha vendido aquele painel, já estava vendido, aquilo lá eu tinha vendido mesmo. Aliás, vender é uma coisa louca, né? A gente todo dia começa do zero. Mas esse é outro papo. E a gente tinha que instalar aquele painel porque a Prefeitura de São Paulo ia interromper aquela avenida durante 6 meses. Se eu não instalasse naquele dia, naquele horário, o painel não poderia ser mais instalado por 6 meses, já estava vendido, ia ser visto pela avenida do lado. E eu tinha que acessar ali com guindaste e no dia seguinte já não daria mais. E começou a fechar o tempo, eu ia instalar de madrugada. Começou a fechar o tempo, fechar o tempo, fechar o tempo, fechar o tempo. E aí o pessoal do operacional começou a olhar para mim meio que sorrisinho maroto, assim, sarcasmo, né? Não vai dar, não vai dar. 4 da tarde, 5 da tarde, o tempo fechando. Deu 6 da tarde, eu não aguentava mais. Eu fui para a janela do escritório, tava no andar alto, eu gritei, eu olhei, parecia Moisés, cara. Me deu uma louca, eu falei assim, em nome de Jesus, não vai chover. Cara, todo mundo calou a boca. Falou assim, esse homem tá doido, vamos parar de brincar.
Deu 10 minutos, cara. A nuvem abriu, vem um raiozinho de sol. Parecia, sabe, fim do dilúvio. Vem um raiozinho, outro raiozinho. Eu sei que meia hora depois não tinha mais nuvem no céu. E a gente instalou o painel. Então, não dá pra terminar esse episódio aqui sem falar de fé. Eu acho que... Já vai pro meu digital, assim, fé e teu rosto. Eu acho que eu colocaria assim: Deus, família e trabalho. Não inverta a ordem. É isso. Boa. Olha só. Gente, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado à produção. Eu tenho que fazer um agradecimento ao Arnaldo e ao Matheus, que vocês estão vendo aqui um estúdiozinho confortável, gostoso, o pessoal curte. E eu queria deixar esse agradecimento à Ana Cerise, que está fazendo a nossa gestão lá de rede social. E eu espero que todos vocês tenham curtido isso aqui. E, por favor, se inscreve no canal, like, clica, faz tudo que tem que fazer pra gente continuar. Guizão, muito bom te conhecer. Obrigado, você é um cara muito bacana. Muito bom mesmo te conhecer. Todo sucesso pra você. Obrigado, pra vocês também. E olha só, não sai daqui sem uma piscadinha de olho. Nossos negócios, eles têm sinergia. Então, com certeza. Se eu tiver negócio daqui, eu vou sempre falar pra você. E se você tiver negócio de lá, nós sempre também, fala pra nós, porque são conexões que fazem a gente crescer. É isso aí. Tá bom? Também acredito nisso. Um abraço, pessoal. Valeu.